Glória a Deus. Amados, o estudo de hoje tem como título 4 versículos para vencer a tentação. 4 versículos para vencer a tentação. Senhor, nós declaramos e recebemos que temos a mente de Cristo e pedimos ao Senhor que fale conosco. Continua falando, Senhor, ao nosso coração. Todos nós que aqui estamos precisamos, necessitamos de ouvir a Tua voz. Precisamos da Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é o caminho, a Tua palavra é vida. A Tua palavra é alimento sólido para o nosso espírito. Fala conosco e que as Tuas palavras nunca venham nos faltar, pois precisamos das Tuas palavras para viver não só hoje, mas sempre. A Igreja de Cristo diga amém. Amém? Vamos ler aí a nossa folhinha no nosso estudo. 4 versículos para vencer a tentação. Todos enfrentamos tentações em nossa vida. Até mesmo Jesus foi tentado pelo diabo. Tentação é um convite para o pecado. Ela faz o pecado parecer bom, desejável, quase irresistível. Mas, se você é salvo por Jesus, você pode vencer a tentação. Se você recebe que é salvo por Jesus, repita assim comigo: eu posso vencer a tentação. Amém? Amém? Continuando ainda a nossa folhinha, diz: você não precisa mais se render à tentação caindo em pecado. A Bíblia ensina algumas maneiras práticas de fortalecer o domínio próprio, resistindo à tentação. O primeiro ponto que nós iremos abordar é o seguinte: temos que vigiar e orar. Quando você é apanhado de surpresa, é mais difícil vencer a tentação. Por isso, é importante estar de alerta. Ore a Deus, pedindo ajuda para vencer a tentação. E dedique mais tempo às coisas de Deus. Se a sua mente estiver cheia da palavra de Deus, haverá pouco espaço para o pecado. Repita comigo: se a minha mente estiver cheia da palavra de Deus, haverá pouco espaço para o pecado. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 26, versículo 36. Nós vamos ler do versículo 36 ao versículo 41. Mateus, capítulo 26, versículo 36. Do 36 ao 41. Aleluia. Glória a Deus. Lembrando que o título desse estudo chama-se 4 versículos para vencer a tentação. Mateus, capítulo 26,
Vamos ler do versículo 36 ao 41. Quantos acharam? Diga glória a Deus. Amém. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, diz assim: então Jesus os levou a um lugar chamado Getsêmani e os mandou sentar e esperar. Enquanto ia adiante para orar, levou com ele Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, e começou a sentir angústia e tristeza. Então disse-lhes: minha alma está cheia de tristeza a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, inclinou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afaste este cálice de mim. Contudo, eu quero que seja feita a sua vontade e não a minha. Depois voltou aos 3 discípulos e os encontrou dormindo. Pedro, perguntou ele, vocês não puderam ficar acordados comigo, nem mesmo 1 hora? Vigiem e orem. De outro modo, a tentação vencerá vocês. Pois o espírito, na verdade, está disposto, o espírito é forte, mas o corpo, a carne, é fraca. Até aqui, diga glória a Deus. É de suma importância, queridos, que todos nós aqui não deixemos de orar. Paulo diz lá aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Nós temos que orar sempre, constantemente, diariamente. Agora, Jesus não disse orai e vigiai. Ele disse vigiai e orai. Não adianta orar e não vigiar. A todo tempo, cada um aqui deve ser vigilante. A Bíblia diz que o diabo, ele está ao nosso derredor. O diabo está sempre procurando uma brecha, ele está sempre procurando uma maneira, um jeito de fazer com que a sua mente venha receber as suas sugestões. Por que eu digo isso? Por que eu falo dessa maneira? Porque, meu irmão, minha irmã, quantas são as pessoas que pecam e depois vêm com aquela seguinte desculpa: o diabo me fez cair em tentação. Espera aí, se nós somos salvos por Cristo, se nós somos seguidores de Cristo, quem manda na nossa vida, quem dirige e guia os nossos passos, quem age na vida de cada um aqui é Deus. Só Ele pode fazer algo na nossa vida. Satanás não pode fazer com que você caia em tentação.
ele traz para a gente as suas sugestões. Então, vamos entender definitivamente que quando uma pessoa cai em tentação, quando uma pessoa cai no pecado, não foi porque o diabo fez com que ela caísse. Ela pecou porque quis. Porque todo mundo aqui é bem grandinho e adulto para saber o que é certo e o que é errado. Você precisa de um pastor, você precisa de um padre, você precisa de um guia espiritual todos os dias para mostrar para você o que é certo e o que é errado? Não. A vida ensinou para cada um aqui o que é certo e o que é. Então a gente cai no erro, a gente cai no pecado, se a gente quiser. E se a gente cai, é porque não vigiamos. Jesus insiste em dizer: vigia, para que a tentação não vença vocês. Repare que Jesus estava sentindo tristeza na alma. Então, ele se afasta um pouquinho para orar. E diz para os discípulos: fiquem aí. Eu vou me afastar um pouquinho porque eu preciso orar. E Jesus, quando volta, quando Jesus termina a oração e retorna aos discípulos, encontra os três dormindo. Aí Jesus diz para eles: vocês não conseguem ficar nem uma hora vigilantes? Imagine se ao invés de Jesus, um ladrão se aproximasse dos três. Os três estariam lascados. É verdade ou não é? Estariam mortos. Por quê? Porque não vigiaram, porque não ficaram atentos. Eu costumo dizer que quando o diabo não vem trazer as suas sugestões para nós, ele envia os seus secretários. Nós temos que ficar atentos, porque há pessoas que não estão no mesmo espírito que nós. Nós temos que ficar atentos, porque de vez em quando aparecem pessoas, surgem pessoas ao nosso redor para nos tirar do espírito, para nos tirar da graça. A gente tem que ficar bem vigilante nisso. Eu costumo dizer que nem todo mundo está no mesmo espírito, na mesma fé. Então, meu irmão, minha irmã, vigia, fica atento, fica atenta com aquele teu vizinho, com aquela tua vizinha. Fica atento, fica atento com aquele colega de trabalho. Fica atento, vigia o tempo todo, para que a tentação não vença vocês. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Amém, queridos? Foi isso que Jesus disse para os discípulos, e essa palavra nos dias atuais se estende a nós. No versículo 41, Jesus diz: vigie e ore, porque se vocês não vigiarem, nem orarem, a tentação vencerá vocês. Aqui na folhinha eu coloquei o seguinte: se a sua mente estiver cheia da palavra de Deus, haverá pouco espaço para o pecado. Isso daqui é a mais pura das realidades. A Bíblia diz que nós devemos buscar sempre as coisas do alto. A gente tem que estar sempre em conexão com Deus.
se a nossa mente estiver cheia da palavra de Deus, a nossa boca só vai confessar vitória. Por quê? Porque a boca fala o que está cheio. Diga glória a Deus. Então procura ter comunhão com Deus. Procura manter essa sintonia com Deus, como você tem feito, como nós temos feito. O nosso objetivo aqui é buscar o Senhor a cada dia, enquanto nós podemos, porque vai haver o dia em que ninguém mais vai poder buscá-lo. Em Isaías diz que a gente tem que buscar ao Senhor enquanto há tempo. Então não deixe de ter comunhão. Receba essa palavra. Não é o pastor que está falando por si, mas o Espírito Santo fala conosco. Vigia. Fica atento a toda e qualquer situação. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele leva muito a sério. Qual é o objetivo dele? Roubar, matar e destruir. O diabo não está preocupado com aquele que está lá fora, fazendo a vontade dele, não. O alvo maior, a preocupação maior do diabo é com quem está dentro do reino. Eu não digo nem dentro do templo, mas dentro do reino, inserido no reino de Deus. E todos nós aqui estamos inseridos no reino de Deus. Amém, queridos? Então vigia, porque Satanás ele faz de tudo para nos tirar da presença de Deus. Satanás faz de tudo para nos tirar da presença de Deus. Diz para quem está do seu lado assim, olha, simplesmente diga para quem está do seu lado assim: vigia. Amém, queridos? Glória a Deus. Maravilha. Vamos voltar para a nossa folhinha, por gentileza? Vamos lá? Vamos voltar para a folhinha. Glória a Deus. Bom, 4 versículos para nós vencermos a tentação. O primeiro ponto nós já abordamos, que é vigiar e orar. O segundo é dizer não. Acompanhe comigo aí na sua folhinha. Ser tentado não é pecado, mas sucumbir é. Muitas pessoas pecam porque acham que não podem fazer nada quando chega a tentação. Deus não vai retirar todas as tentações de sua vida, mas Ele vai lhe ajudar a resistir. Você pode repetir isso comigo? Diga assim comigo: Deus não vai retirar todas as tentações da minha vida. Agora diga bem alto assim: mas Deus vai me ajudar a resistir. Glória a Deus. O primeiro passo é identificar a tentação e escolher não pecar. Abra sua Bíblia em Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, Tiago, capítulo 4,
versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Eu quero lembrar que toda quarta-feira nós temos um maravilhoso estudo da palavra de Deus, sempre às 9 horas da manhã, aqui em Alcântara. Esse mesmo estudo, às sextas-feiras, 19h30 em Itaboraí, e na terça-feira, às 19h30, em São João de Meriti. Importante que estejamos sempre aqui, crescendo no conhecimento de Deus. Aliás, nós temos que procurar crescer espiritualmente, crescer dentro da palavra. Deus já falava ao profeta Oséias: o meu povo sofre, o meu povo está sendo destruído, porque falta conhecimento. Tiago capítulo 4, versículo 7, quantos acharam, diga amém, queridos. Diz assim: portanto, submetam-se humildemente a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Glória a Deus. Pastor, eu consigo resistir ao diabo? Consegue, se você quiser. Se existir dentro de você um querer, você resiste ao diabo, você resiste à tentação. Será, pastor? Não tenha dúvidas. Se você quiser, você resiste. Se você quiser, você diz não para a tentação, você diz não para o pecado, você diz não para Satanás. O problema é que muita gente não quer dizer não. Eu não vou dizer que o problema é que muita gente não sabe dizer não, mas o problema é que muita gente não quer dizer não. Vou falar uma coisa aqui, você pode até rir ou achar um absurdo, mas há pessoas, irmãos, que carregam consigo um pecadinho de estimação, não querem largar dele por nada. É que nem aquele brinquedinho que há muito tempo atrás a gente recebeu, ganhou do vovô, da vovó, e aí a pessoa se tornou adulta e até hoje ela tem aquele ursinho, aquele carrinho. É algo de estimação, porque foi o vovô que deu, que foi a vovó que me deu. Então ela não se desfaz daquilo nem por um decreto. Há pessoas assim, que se acostumaram com aquele pecadinho e não larga aquilo por nada. Por isso eu digo, volto a repetir, o problema é que há pessoas que não querem se afastar do pecado, porque se quiser, ela consegue. Se ela disser, não, Satanás, Deus é maior na minha vida, então o Senhor do trono da sua glória ouve a nossa voz, se alegra e nos ajuda. Amém, queridos? Amém. Mas a pessoa não quer nada com nada. Aí dessa maneira ela consegue desagradar a Deus, e se a gente desagrada a Deus, a gente se torna inimigo dele. E o inimigo, ele não faz nada por nós. A única coisa que ele quer é tragar a nossa vida. Só isso. A Bíblia diz com toda clareza que aqueles que são escravos do pecado
aqueles que não querem largar o pecado, não agradam a Deus, se tornam inimigos de Deus. Tiago diz aqui: submetam-se humildemente a Deus, se volte para Deus o tempo todo. Se você perceber que a tentação está querendo prevalecer, chama Deus: Senhor, me ajuda, não me deixa cair nessa. Senhor, segura aqui na minha mão. Senhor, afasta esse mal de mim, da minha carne. Senhor, não me deixa cair em tentação, mas livra-me de todo mal. Glória a Deus. Muitas pessoas, como está escrito aqui na folhinha, pecam porque acham que não pode fazer nada quando chega a tentação. Eu quero resumir aqui a história de Jó. Jó foi tentado? Foi. E como foi? Jó era o homem mais rico do Oriente, mas ele agradava a Deus, era temente a Deus, procurava se desviar do mal. E aí, certa feita, aparece Satanás dentre os filhos de Deus e tenta jogar Deus contra Jó, e diz assim: olha, sabe por que Jó te adora, te serve? É porque você o enriqueceu, é porque você o prosperou. Aí Satanás diz para Deus: tira tudo que você deu para Jó. E ele vai blasfemar, ele vai murmurar. Qual era o objetivo do diabo? Ver Jó murmurando, reclamando, se lamentando. Aí Deus disse: então pode tirar você mesmo. Tira você mesmo tudo que ele possui. E o diabo sai da presença de Deus, e aí Jó começa a perder tudo. Jó perde os gados, as ovelhas, os camelos, ouro, prata, perde as propriedades, e por fim perde os 10 filhos de uma vez. Aí o diabo disse: agora ele vai reclamar, agora ele vai murmurar. Sabe o que o diabo quer e tem conseguido? Que muita gente reclame, que muita gente venha murmurar. Meu irmão, minha irmã, a partir de hoje, para de reclamar, para de murmurar. Está tudo bem, está tudo colaborando para o teu bem, está tudo dando certo para você. Deus está dando ordem aos seus anjos para ministrar em teu favor. A porta que está fechada vai se abrir em nome de Jesus. A boa notícia vai chegar aos teus ouvidos. Pastor, mas eu estou enfrentando uma luta. Mas quem disse que viver nesse mundo é um mar de rosas? Jesus disse isso? Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições. Ele quis dizer, em outras palavras, enquanto a gente estiver aqui nesse planeta Terra, que não vai faltar são problemas, sofrimentos, dificuldades, lutas. A partir de hoje, pare de reclamar. Diga para quem está do seu lado assim: não reclame. A partir de hoje, para de reclamar. A pessoa reclama por causa da situação financeira, a pessoa reclama porque a porta de emprego está fechada, ela reclama porque hoje está muito frio, ela reclama porque
está muito quente, ela reclama porque chove. Há pessoas que reclamam de tudo, nunca estão satisfeitas com nada. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Lá em Filipenses 4,19 está escrito: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Descanse em Deus, fica tranquilo, fica tranquila. Suas necessidades serão supridas, todas elas. Voltando a Jó, para encerrar o exemplo, Jó, quando perdeu tudo, o que Satanás esperava? Que ele fosse reclamar, que ele fosse dizer: que Deus é esse? Aonde está o meu Deus? Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? É o que muitos falam quando estão passando um aperto. A Bíblia diz que quando Jó perde tudo, ele rasga as suas vestes, raspa a sua cabeça e coloca os joelhos no chão e consequentemente coloca o rosto no pó. Nessa hora eu fico imaginando Satanás assim, ó: venci, agora ele vai cair, agora ele vai murmurar, agora ele vai reclamar. E aí quando Jó coloca o rosto no pó, ele diz: louvado seja o nome do Senhor. Na maioria das vezes, quando estamos em situações difíceis, nós abrimos a boca para dizer: ai, que droga, que porcaria, não aguento mais essa vida. De hoje em diante, passe o que você passar, enfrente o que você enfrentar, levante as suas mãos e diga: louvado seja o nome do Senhor. Amém. Satanás não ficou satisfeito, perdeu, voltou na presença de Deus e disse: olha, faz o seguinte, coloca agora uma enfermidade nele, porque agora ele está duro, sem um tostão no bolso, sem saúde. Agora ele vai reclamar, agora ele vai murmurar, vai. E Deus disse: coloca você a doença nele, só não tira a vida dele, porque essa vida é minha, não é tua não. Satanás sai da presença do Senhor, e a Bíblia diz que Jó é tomado por caroços malignos. O que são caroços malignos nos dias de hoje? Câncer. Essa praga não vem da agora. Jó foi tomado pelo câncer, caroços malignos. A Bíblia diz que esses caroços se abriam no seu corpo e ele raspava aquilo e o negócio não estava cheiroso, era pus para todo canto do corpo, e Jó lá caladinho, quietinho, se isolou, ficou num cantinho, ficou na dele, não disse um ai. Não disse um ai. O diabo vendo aquilo disse: não é possível, tem que fazer alguma coisa. Aí o que o diabo faz? Usa a esposa. E aí a esposa de Jó, vendo aquele sofrimento dele, diz assim: você ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Olha o conselho que ela dá: amaldiçoa esse Deus e morre. Só que Jó era de uma sabedoria incrível. Por quê? Porque estava em espírito, porque vigiava, porque orava. Porque eu digo que ele era de uma sabedoria incrível. Essa sabedoria não vinha dele, mas era de Deus para a sua vida. Então ele conseguia ter discernimento das coisas. Há pastores que, quando falam da esposa de Jó, sentam o couro nessa mulher, coitada. Nem Jó sentou o couro nela.
Olha o que Jó diz. Minha filha, senta aqui, vamos conversar. Minha filha, você está falando com uma louca qualquer. Ele não está literalmente chamando a mulher de doida. Ele está querendo dizer o seguinte: minha esposa, não é você, eu te conheço, você nunca me daria um incentivo desse, um conselho desse. Minha esposa, eu tenho certeza que não é você. Você está falando como uma doida, você está fora de si. Satanás está te usando. Minha filha, senta aqui. Nós não recebemos tanta coisa boa de Deus? E a mulher concordou dizendo: então, minha filha, não receberíamos dele também o mal? Porque está escrito lá em Isaías 45, do versículo 6 em diante, que Deus é o Criador do bem e do mal. Está escrito também que Ele promove a paz, mas causa desgraça. Minha filha, lá em Deuteronômio 32, 39, diz que Deus fere e sara, mata e faz viver. Então, filha, vamos reclamar não, porque é isso que o diabo quer. E mais uma vez, Satanás perde. Eu declaro todos os dias você vencendo cada tentação em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso forte para o Senhor por essa palavra. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Bom, vamos voltar lá para a nossa folhinha, para o nosso estudo. 4 versículos para você vencer a tentação. Primeiro, vigiar e orar. Dizer não para a tentação, para o diabo, para Satanás. E agora fugir da tentação. Acompanhe comigo. Algumas tentações são fáceis de resistir, mas outras não são. Por isso, a Bíblia lhe aconselha a fugir das tentações mais perigosas. Sim, fugir. Você não está fugindo do diabo, você está fugindo da tentação, é diferente. Além da imoralidade sexual, a Bíblia aconselha a fugir também da idolatria. Se você sabe que vai pecar, evite e remova tudo que traz a tentação. Agora vamos lá para 1 Coríntios. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Quantos acharam, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim: eis porque eu digo, fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado atinge o corpo como este. Quando vocês cometem este pecado, é contra o seu próprio
corpo que vocês estão pecando. Amados, talvez você diga: pastor, isso não serve para mim. Serve sim para todos nós. Porque na nossa carne, nesse corpo de carne, só o que não presta. Satanás sabe disso. Eu quero dar um exemplo para vocês de uma pessoa que fugiu da tentação e de uma outra pessoa que não fugiu da tentação. A primeira pessoa, vamos falar dessa pessoa que não fugiu, não conseguiu fugir da tentação. Muito conhecido na Bíblia, foi rei. Quem foi? Davi. Foi tentado e caiu. A Bíblia diz que certa feita havia uma batalha, havia uma guerra, e Davi, como rei, tinha que estar na guerra, tinha que estar na batalha, tinha que estar liderando o seu exército. Mas ele resolve um dia tirar folga. Estou falando assim com as minhas palavras para que a igreja entenda. Ele decide tirar uma folga naquele dia. E o exército lá batalhando, guerreando. Ele acordou, tomou o seu café. A Bíblia diz que ele almoçou. Tentou cochilar depois do almoço. Tirar um cochilo depois do almoço é muito bom, pelo menos eu gosto. Quando eu tenho essa oportunidade. Almoçou, foi tirar o seu cochilo, mas quando ele deita para dormir, ele não consegue. Ele não tem nada para fazer. Então ele inventa de ir para o terraço do palácio. E a Bíblia diz que ele anda de lá para cá e de cá para lá. Tem um ditado no meio evangélico que diz que mente vazia é oficina de Satanás, é oficina do diabo. E olha, isso faz sentido. Não tinha nada para fazer. Por isso eu abro um parêntese aqui e digo para vocês: não fiquem sem fazer nada. Procura estar sempre fazendo alguma coisa. Pastor, mas eu não tenho nada para fazer. Tem uma roupa para lavar, tem uma roupa para passar, tem que comprar alguma coisa no sacolão, no mercadão, sei lá. Inventa qualquer coisa, mas não fica sem fazer nada. Procura estar sempre fazendo alguma coisa, porque mente vazia é oficina do diabo. Então Davi está olhando, está andando de um lado para o outro. De repente ele já cansou de andar, dá uma debruçada assim no beiral do terraço. Aí quando ele olha para baixo, ele vê uma mulher tomando banho, Betsaba. Só que ele se encanta. Eu costumo dizer que Betsaba devia ser um chuchuzinho. É verdade ou não é? Porque se fosse um canhão, ele dizia: está repreendido, amarrado, e saía correndo. É verdade ou não é? Mas ele se encantou. A mulher estava tomando banho, estava nua, estava pelada. Mas aquela mulher tinha um dono, tinha um marido, era casado. O nome do cara era Urias, que era fiel a Deus e fiel ao rei Davi. E Davi fez de tudo para tomar a mulher do cara. Primeiro, ele queria dar uma folga para Urias. Por quê? Porque ele já tinha tido relações com a mulher de Urias e ela engravidou. Então ele chama Urias no seu palácio
e faz com que o homem tome todos os vinhos que ele tinha no seu palácio, para ele ficar embriagado mesmo, para depois ir para casa sem saber de nada, ter relações com a esposa, para que finalmente dissesse: olha, o filho é teu. Mas Urias disse: não, Senhor, eu não posso me embriagar, eu não posso tomar vinho, e eu não quero nem a folga que o Senhor está me dando, porque tem uma guerra lá, eu não posso abandonar o exército de Deus. O cara era fiel a Deus e fiel ao rei Davi. Resumindo, Davi chega para o seu braço direito do seu exército e diz assim: põe Urias na linha de frente dessa batalha. Urias não tinha experiência para isso. Qual era a intenção de Davi? Que Urias morresse, para ele tomar definitivamente Betsaba. E ele fez isso. Ele colocou Urias na frente, na linha de frente daquela batalha, e Urias morreu. Aí ele toma Betsaba para si, pensando: já solucionei esse problema, ninguém sabe, ninguém viu, só que um sabia de tudo. Diga bem alto: Deus. Deus está vendo. Tem gente que peca e pensa que Deus não está vendo. Não, eu estou bem escondidinho aqui. Aqui Deus não me vê. Não vê? Os olhos de Deus alcançam tudo e todas as coisas. Davi pensou que estava tudo certo. Dali para frente foi um inferno a vida dele, desgraçou com a vida dele, desgraçou com a família. Deus envia o profeta Natã para falar com Davi e diz assim: Davi, vou contar uma historinha para você. Havia um homem rico na cidade e havia um pobrezinho que tinha uma ovelhinha, olha só, e ele cuidava dessa ovelhinha com tanto carinho. E aí uma vez chegou um viajante na casa desse homem rico, que tinha tudo, e ao invés dele oferecer um almoço do que ele tinha, ele toma a ovelhinha daquele cara mais pobre, mata aquela ovelhinha e oferece para o viajante que chegou na sua casa. O que você me diz disso, ô Davi? Davi já havia esquecido o que ele tinha feito com Urias, mas Deus não esqueceu. Deus fez o profeta ir lá e contar essa historinha para Davi, para saber o parecer de Davi. Davi, o que você acha disso? Sabe o que Davi falou? Esse homem tem que morrer. Aí o profeta: tem certeza disso? Tem que morrer. Isso é um desgraçado, isso é um animal, tem que morrer. Davi, tem certeza? Mas por que, profeta? Porque foi isso que você fez. Você matou Urias para ficar com a mulher dele. Você caiu na tentação, você caiu nesse pecado, você não vigiou. Era para você estar na guerra e você decidiu ficar em casa. Satanás sugeriu e você aceitou. Ele não fez você cair, você caiu porque quis, sabendo que era errado, sabendo que não era o certo. E o profeta diz: olha, você pode orar agora, você pode jejuar, porque esse filho que Betsaba está esperando, esse filho é filho do pecado, ele não vai viver.
Davi ficou desesperado. Davi entrou em desespero, jejuou, orou, clamou, suplicou, mas quando Deus fala, está falado. E dali para frente, houve uma desgraça na vida dos filhos de Davi. Ele poderia ter evitado o pecado? Poderia. Todo aquele que semeia, colhe. Todo aquele que semeia, colhe. Ele poderia ter evitado aquele problema, aquela situação. Mas não quis. Outro dia me perguntaram: pastor, o pecado é bom? Eu falei: é. Aí a pessoa abriu 2 olhões assim para mim: mas como o senhor diz que é? Porque se não fosse, ninguém pecava. É verdade ou não é? É bom, mas é ilusório. É uma ilusão. Depois tem que arcar com as consequências. Agora eu quero dar rapidamente um exemplo de um homem na Bíblia. Esse resistiu. Esse fugiu do pecado. Não fez como Davi, não. Você pode abrir lá sua Bíblia em Gênesis 39. Vamos lá. Aí eu faço questão de ler até aqui um pedacinho com você. Gênesis 39. Esse cara aqui é demais, fantástico. Gênesis 39. Resumindo, enquanto você procura aí, porque deve estar muito difícil achar Gênesis, né? Não? Acharam já? Como vocês estão rápidos? Mas também, se alguém me pergunta: pastor, onde está Gênesis? Eu ia chamar você aqui na frente, fazer uma oração forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Resumindo aqui nesse capítulo 39, José, nós vamos falar de José, o cara que fugiu do pecado, fugiu da tentação. No capítulo 37 diz que ele foi traído pelos irmãos porque ele teve um sonho, bababá. Foi vendido como escravo e foi parar na casa de um homem chamado Potifar, que era o comandante do exército de Faraó. E aí esse Potifar, quando olha para José, vê que ele é abençoado, percebe que Deus está com ele, e não permite com que José pegue no pesado, como os outros escravos. Ele diz para José: você vai trabalhar na minha casa, você vai governar o meu lar, e eu não vou ter que me preocupar com isso. E aí José começou a fazer o trabalho dele. Só que Potifar tinha uma mulher que não valia nada. Aquela mulher não valia nada. Era uma filhinha do cão. Ou secretária do diabo. Porque aquela não valia 1 centavo. Eu quero que você leia aqui comigo o versículo de número 5 em diante. Gênesis 39, 5. Desde o momento em que José foi nomeado administrador de sua casa, da casa de Potifar, e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que ele tinha, tanto nos negócios da casa como no campo. Assim Potifar deixou tudo o que tinha aos cuidados de José, a tal ponto que não se preocupava com nada. A única coisa que Potifar resolvia pessoalmente era em relação à sua própria comida. Olha o que a Bíblia diz aqui: José era formoso e atraente. Repita comigo: José era formoso
e atraente. O cara era bonitão, né? O cara era pintoso. Versículo 7. Certo dia, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José e o convidou. Olha o convite. Olha a sugestão: venha para a cama comigo. Mas ele se recusou e disse a ela: o meu senhor, se referindo a Potifar, confiou a mim tudo que é dele. Ele nem sabe o que existe na casa, porque deixou tudo sob a minha responsabilidade. Ninguém nesta casa, aliás, ninguém nesta casa está acima de mim. Ele não me privou de coisa alguma, a não ser da senhora, porque é sua mulher. Aí ele diz assim: como poderia eu então cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Olha para mim. Aqui José resistiu ao diabo e ele fugirá. Mas o diabo aqui insistiu, perseverou. Olha o versículo 10. A mulher não desistiu. Ela insistia dia após dia. Imagina, todos os dias a mulher dizendo: vem se deitar comigo, meu marido não está em casa, os empregados estão lá fora, vem Zé, vem Zé. Mas ele se recusava a deitar-se com ela e procurava não ficar perto dela. José procurava não ficar perto da mulher. O quê? Vou ficar perto dela não? E por que ele procurava não ficar perto dela? Ela era um tribufu? Ah, não devia ser não, irmão. José entendia que se ele ficasse perto dela, ele poderia cair, ele poderia pecar. E ele já tinha aquele negócio na mente: poxa, o meu patrão aqui me recebeu tão bem, confiou a mim a sua casa, e como é que eu vou cometer um pecado desse contra o meu Deus? Ele tinha isso na mente, ele colocou isso na mente, falou: não vou pecar contra o meu Deus. Continua lendo comigo, versículo 11. Um dia, José foi até a casa para cuidar dos negócios, e nenhum empregado se achava presente. Olha, prato cheio para Satanás. Então, olha como é que o diabo é. Então ela o agarrou pela capa e voltou a convidá-lo: venha para a cama comigo. Mas José fez o quê? Diga bem alto: José fugiu. Diga bem alto: José fugiu. José fugiu para fora da casa, deixando a capa nas mãos dela. Ele fugiu. Se ele não tivesse vigiando, se ele não tivesse em espírito, se ele não tivesse em oração, ele caía. Caía ou não caía? É o que acontece com muitos. Não ora, não vigia, não entra no espírito, não tem comunhão com Deus, é apenas um frequentador, uma frequentadora do templo, só isso. Mas não tem comunhão, não está no espírito, não está vigiando. Nós somos seguidores de Cristo, não podemos ser frequentadores de templo. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Meu irmão, eu creio, eu tenho a certeza, depois desse estudo dessa palavra, Satanás, ele pode até tentar contra a gente, mas a gente vai resistir, ele vai bater em retirada em nome de Jesus. Tenha certeza, depois desta mensagem, dessa palavra, desse estudo, podemos até ser tentados como seremos,
Mas vai vir logo na mente de cada um: opa, peraí, não vou pecar contra o meu Deus, está tudo tão maravilhoso para mim, está tudo tão bem. Amém, queridos? Amém. E aí você não precisa fazer votos para isso. Não. O que cada um aqui precisa é da palavra de Deus. E conhecereis a verdade? Dá um aplauso forte para Jesus, queridos. E conhecereis a verdade vos libertará. Vamos voltar para a folhinha para terminar? Glória a Deus. Bom, 4 versículos para vencer a tentação. Falamos sobre vigiar e orar, dizer não a Satanás, fugir da tentação. E agora o último é pedir perdão. Leia comigo aí na folhinha. Por vezes você vai sucumbir à tentação e cometer pecado, mas não desanime. Peça perdão a Deus. E qualquer pessoa que você tiver, e a qualquer pessoa que você tiver machucado, Deus sempre perdoa quem se arrepende. Diga comigo: Deus sempre perdoa quem se arrepende. Reconhecer as fraquezas é importante, e Deus ajuda quem é humilde. Para finalizar, Salmo 32, versículo 5. Reconhecer as fraquezas é importante, e Deus ajuda quem é humilde. Salmo 32, 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Salmo 32, 5. Glória a Deus. Salmo 32, 5. Aleluia. Salmo 32, versículo de número 5. Glória a Deus. Quem achou, diga amém, queridos. Amém. Salmo 32, versículo 5. O sofrimento continuou até que admiti a minha culpa. Aqui é Davi falando. Exatamente, justamente daquele exemplo que eu dei. Ele pensou que o problema estava resolvido, solucionado, e que ninguém tinha visto nada, mas se esqueceu de Deus. O sofrimento continuou até que admiti a minha culpa, e não escondi mais o meu pecado. Pensei comigo mesmo: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e o Senhor perdoou a culpa do meu pecado. Diga glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Foi quando o profeta Natan contou aquela historinha que eu já contei aqui para Davi,
E aí depois disse para ele: olha, teu filho não vai viver. Davi, Deus está sabendo de tudo. Foi quando ele confessou com a boca dele: profeta, eu pequei, eu errei, eu transgredi, eu fiz besteira, foi eu, a culpa é minha. Aí nessa hora o Senhor o perdoou. Quando você cometeu um erro, uma falha, peça logo perdão a Deus. Ele é misericordioso. A misericórdia de Deus, a Bíblia diz, dura para sempre. Amém, queridos? Não endureça o teu coração para Deus. Errou, reconheça. Agora não confessa o teu pecado para os outros não, hein? Tem pastor que manda confessar o pecado. Confessa para mim. Está doido para saber da tua história. Só quem sabe da tua história é Deus e você, mais ninguém. Aprenda isso. Confessa o teu pecado para o outro não. Vou confessar o pecado para uma amiga, é minha amigona. Não faça isso, pelo amor de Deus. Se você tiver que confessar o teu pecado, confessa para Deus. Porque a amiga ou amigo pode ser muito legal, muito bacana, mas é falho como você é. Você confessa o pecado para um amigo, para uma amiga, esse amigo, essa amiga pode cair em pecado. E qual o pecado? De contar para todo mundo qual foi o teu pecado, qual foi a tua transgressão, qual foi a tua iniquidade. Então aprenda isso. Confessar pecado só para Deus. Eu ensino isso e sempre falo para os irmãos aqui: não vem confessar nada para mim não, pelo amor de Deus, confessa para Deus, e Deus vai perdoar você. Levante as suas mãos e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço por esse estudo, por essa palavra. Diga: eu creio, Jesus, eu me enchi da tua palavra, esse alimento me satisfez. Diga: eu creio, que saio daqui com as minhas forças renovadas e pronto para enfrentar qualquer astúcia e armadilha de Satanás. Diga: eu aprendi que se eu resistir ao diabo, ele foge da minha vida. Diga: eu aprendi hoje que eu tenho que fugir das tentações. Em nome de Jesus, Satanás perdeu mais uma vez. A vitória já me pertence. Em nome de Jesus. Diga: Satanás, você não vai roubar minha bênção, você não vai roubar minha vitória. O Senhor já decretou a minha vitória. Em nome de Jesus. A igreja bem alto diga amém. E bem forte dá um aplauso para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Diz para quem está do seu lado assim: olha, a vitória já é tua em nome de Jesus. Satanás não vai roubar a nossa bênção. Amém? Às vezes ele tenta roubar a nossa bênção dessa maneira. Quando a bênção está para sair, ele vem com a tentação para a gente perder a vitória. Mas não vamos perder em nome de Jesus. Por quê? Porque Cristo nos ajuda e porque Cristo nos fez mais que vencedores. Glória a Deus. Os irmãos que estão aí no Facebook, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.